Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma aula aqui, nosso aquecimento da Semana Verde Resina, que vai acontecer nos dias 8 a 12 de dezembro. Então, vou começar aqui a nossa aula de aquecimento, esperar o pessoal chegar, para a gente começar. Eu estou com um problema aqui, pessoal. Acabei de ver, eu estou com um problema no chat. Eu não sei se... Responda no chat aí para mim, por favor. Fale alguma coisa comigo. Deixa eu ver se o chat abre aqui, porque o chat não está abrindo. Então, não estou conseguindo ver vocês escreverem. Tá bom? Sei que tem gente aqui me assistindo, mas não dá para saber quem é. Então, para não recomeçar a aula, eu vou tentar tocar a aula assim. Acho que o chat volta daqui a pouco, tá bom? Mas vamos começar. Seja bem-vindo, bem-vinda. Boa noite, boa noite. Espero que você esteja bem, que tenha passado de ontem para hoje, de 27/11/2025. Estamos aqui com vocês com a segunda, terça, quarta, quarta aula de aquecimento para a Semana Verde Resina. Hoje nós vamos falar as 3 formas de você conseguir a translucidez incisal lá na sua estratificação. São técnicas diferentes para resultados naturais, para resultados parecidos, e aqui a gente vai fazer com que você tenha resultado. Eu vou começar a abordar o assunto de estratificação a partir de agora. Claro que hoje eu não vou conseguir explicar todo o processo de estratificação, todo o processo de translucidez incisal, mas você precisa aprender sobre isso, você precisa se familiarizar sobre isso, tá bom? Então seja bem-vindo aí, boa noite para você, e espero que você esteja me ouvindo e me vendo bem. Se a conexão estiver boa, manda aí, conexão boa, tá tudo certo. Se o áudio estiver bom, manda aí para mim também, o áudio tá bom. Para mim aqui, nossa, tô com uma afta aqui. Aqui em cima, tá machucando, hein? Nossa, doendo. Então, se você estiver me ouvindo bem, responde aí, tudo mais, se tá tudo certo. Como eu te falei, para quem começou aqui no começo da aula, quem estava aqui no começo da aula, o meu chat aqui não está ativo, não está funcionando, não sei porquê. Então, pode ser que eu não consiga me comunicar diretamente com você, não consiga te dar boas-vindas citando o seu nome, mas se você é novato, escreve aí novato. Quem que é o novato? É aquele dentista que está aqui pela primeira vez, caiu de paraquedas na minha aula, se inscreveu na Semana Verde Resina, ou não se inscreveu, recebeu a aula por um amigo, e aqui está aqui assistindo a aula pela primeira vez, e eu quero te dar boas-vindas. Você que é novato, eu vou explicar quem eu sou. E se você é velhaco, digita aí no comentário também se você é velhaco, beleza? Eu sou Rafael, dentista há 11 anos, e há 6 anos eu faço e vivo de lentes em resinas. 99% do meu dia é dedicado às lentes em resinas. Faço lentes em resinas todos os dias que eu estou trabalhando, tá? Se eu estou trabalhando, eu estou fazendo lentes em resinas, ou manutenção de lentes em resinas, ou resolvendo problemas relacionados às lentes em resinas. E hoje eu me considero um especialista, eu sou referência na minha cidade e eu vivo de resinas. E é isso que eu quero te ensinar na Semana Verde Resina, que vai acontecer nos dias 8 aos dias 12 de dezembro, mais conhecido como daqui a 12 dias. Você ensina na próxima segunda, na outra, tá? A segunda semana ali, o iniciozinho do mês de dezembro, a gente já vai começar, tá bom? É isso aí. Semana que vem é dia 2, dia 3, e na outra semana, a gente começa dia 8, a gente começa a Semana Verde Resina. Quando eu fui preparar todo o conteúdo para a Semana Verde Resina, eu percebi que era muito conteúdo para pouco tempo. E aí, eu decidi fazer a semana de aquecimento, ou melhor, 10 aulas de aquecimento. 10 aulas para você entender a metodologia freehand, a metodologia que eu ensino, que eu aplico para fazer lentes em resinas mão livres. Hoje eu vou te mostrar um vídeo bem legal de como você pode fazer lentes em resinas mão livres, como é que você pode imprimir esse tipo de sorriso, como é que você pode conseguir sorrisos incríveis utilizando apenas espátulas, pincel e a sua mão. Beleza? Então, se você ainda não se inscreveu na Semana Verde Resina, eu vou pedir para o meu time deixar o link aqui no comentário, no chat, fixar esse link, vai lá e se inscreve. Por que é importante? Porque se você se inscrever e entrar no grupo dos inscritos, você vai conseguir receber notificações, receber avisos, receber informações importantes. Inclusive, se eu não conseguir responder as perguntas aqui hoje, eu vou pedir para você deixar sua pergunta aqui, a sua dúvida, que eu vou gravar um vídeo, mandar um vídeo para você em algum lugar, de uma forma esse vídeo, essa resposta vai chegar para você, porque o chat não está funcionando para mim e eu não vou conseguir ver a sua pergunta, mas responde aqui, deixa a tua pergunta, que no final dessa aula, eu vou preparar um tempo, amanhã, eu vou mandar a tua pergunta no grupo dos inscritos, as respostas e tudo mais. Fechou? Se você não se inscreveu, toca no link e se inscreve. Por quê? Porque tem notificações, informações e presentes. É isso mesmo. Se você é novato, talvez você não saiba, mas toda aula tem um livro digital dela.
É isso mesmo, toda aula que eu dou tem um livro digital. Então você pode receber esse livro amanhã ou hoje mais à noite lá no grupo dos inscritos. Só que esse livro digital tem uma senha. E do meio para o final dessa aula, eu vou te dar essa senha. Você vai baixar o livro digital, vai pegar e digitar a senha lá naquela... Quando você baixar e abrir, vai pedir uma senha. Você digita a senha e aí você vai ter acesso a esse livro, beleza? Você pode baixar, você pode arquivar, você pode imprimir, pode encadernar. Encaderna todos os livrinhos digitais de cada aula, que você vai ter um livro grande lá encadernado. Vai ficar massa, um conteúdo surreal. Então, beleza. Vamos começar a nossa aula de hoje sobre translucidez em sisal. Talvez você saiba, talvez não, mas as minhas aulas eu gosto de mostrar fotos, vídeos e escrever. Eu gosto de escrever. Então, eu vou escrever aqui, vou abrir meu bloco de notas, vou escrever para que a gente tenha aqui um controle, tá? E você tenha uma forma de assimilar melhor o que eu estou querendo dizer, tá bom? Então, se você está em um ambiente poluído, gente conversando do lado, filme rolando na TV, se você está em um local que está te atrapalhando, coloca um fone de ouvido, ou vai para um quarto, vai para um ambiente mais particular para você conseguir assistir e entender a aula de melhor forma, tá bom? E a sua dúvida não é boba, tá? Então, se você tem alguma dúvida, manda para nós, porque é importante, eu quero saber a sua dúvida, eu quero entender sobre você, eu quero entender o que está acontecendo na sua rotina, então manda a sua dúvida que eu vou responder, vou dar um jeito de responder ela. E, no final da aula, tem um presentinho lá, tá bom? Então, vamos lá. O que é uma estratificação, uma translucidez em sisal? O que é uma translucidez em sisal? Tem gente que vai fazer lente em resina, tem dentista que vai fazer lente em resina, e ele acha que se ele deixar uma faixa transparente na ponta, fez uma estratificação. Claro, pessoal, tem paciente que gosta de estratificação e tem paciente que não gosta de estratificação, tá bom? Então, o que eu quero explicar para você? Pode ser que você tenha necessidade de fazer uma boa estratificação. Você tem necessidade de fazer uma transparência na incisão, um detalhezinho na ponta do dente. Tem paciente que não gosta e você não precisa. Mas se você precisar, você precisa saber fazer, tá bom? Então, o que é uma estratificação? É uma faixa transparente? O que é? É uma faixa transparente na ponta do dente? Não, não é uma faixa transparente na ponta do dente. A estratificação é... Aqui, ó. Não. O que é uma estratificação? Um conjunto de acidentes anatômicos. Aí, pessoal, às vezes eu vou escrever e vai acontecer ortográfico, tá? Espero que você entenda, espero que você não fique bravo comigo e foque no conteúdo, tá bom? Então, é um conjunto de acidentes anatômicos no terço incisal do elemento, tá bom? No terço incisal do elemento. Então, o que eu tenho aqui? O que eu tenho? Quais são os acidentes anatômicos que eu tenho? O que acontece na ponta do dente, na ponta do central, do lateral, às vezes do canino, raramente do canino, às vezes tem, que acontece isso aqui. O que tem ali? O que forma a translucidez incisal? Então, vamos lá. Primeira coisa que forma, a região translúcida. Região translúcida. Deixa eu pegar aqui. Então, estratificação. Região translúcida. Essa região translúcida não é uma faixa transparente na ponta do dente. Por que eu estou batendo tanto nessa tecla? Porque acontece muito isso. E a nossa aula vai ser totalmente dedicada a isso aqui, ó, a esse ponto 1. Mas somente atacando o ponto 1, resolvendo o ponto 1, eu vou conseguir estratificar um elemento? Não. Com lentes em resinas? Não. Infelizmente, o assunto é muito longo. Estratificação demanda muito tempo. Para explicar tudo demora um pouco. Então, eu não vou conseguir aqui na aula de hoje explicar como se faz uma estratificação bem feita. Eu vou te dar 3 opções para você criar uma região translúcida da melhor forma possível. Vou voltar aqui um pouquinho. Para quem é novato, eu vou recapitular. Toda a minha técnica é baseada no tridente do menor esforço. Tridente menor esforço significa que você vai construir 3 camadas de lentes em resina, 3 camadas de resina para construir uma lente. Palatina, dentina e esmalte. Além disso, além do tridente de menor esforço, nós temos o que eu chamo de blindagem plana. O
que é o ato de você mudar a cor do substrato sem ganhar volume. Ou seja, um dente que está muito amarelado vai ficar mais branco sem você precisar ganhar volume, colocar massa de resina branca ali. Então, tem a blindagem plana. E além da blindagem plana, a gente entra na estratificação. É a quarta aula de aquecimento. Então, já expliquei um pouco sobre tudo, assuntos mais básicos, o que é blindagem plana, o que é um tridente de menor esforço, quais resinas, as 52 resinas que você precisa ter na gaveta do seu consultório. Não, mentira, não é 52. Expliquei ontem lá, são 4 resinas e o pigmento que você precisa ter na gaveta do seu consultório para fazer um dente com a blindagem plana e com o tridente de menor esforço. E hoje eu vou entrar na estratificação, que são assuntos um pouco mais avançados. Então, eu estou avançando na jornada para que você entenda a minha metodologia e assim consiga desempenhar suas lentes em resinas aí da melhor forma possível. Tem dentista que está assistindo essas aulas aqui e já está fazendo lente em resina de acordo com o que ele está aprendendo. Então é excelente isso, é bom saber disso. Se você é um deles, digita aí, ó. Eu já fiz uma lente em resina seguindo as suas dicas. Digita aí que eu quero saber se você já fez algum dente, alguma lente seguindo as minhas dicas. Escreve aí que eu quero saber. Beleza? Então a aula hoje vai ser voltada para a região translúcida. Mas a região translúcida na incisal do meu elemento é um dos fatores, um dos conjuntos, um item de todos os itens que levam o nome de estratificação, de translucidez incisal, tá? Então, a região translúcida é o número 1, tá? São 5 itens, tá bom? Depois, a gente tem os nossos mamelos, que também faz parte da estratificação, ou mamelões, né? Tem dentista, tem gente que fala mamelões. Depois, eu tenho sucos de desenvolvimento, que estão entre os mamelos. Depois, eu tenho os meus contramamelos. E, por último, eu tenho o meu halo radiopaco. Se eu consigo imprimir na minha lente em resina de uma maneira bonita, clara, todos esses 5 itens, eu consigo fazer uma bela estratificação. Se eu consigo imprimir só a região translúcida, vai ficar uma faixa transparente na ponta do meu dente, vai ficar horrível, horrendo, não vai ficar bonito, vai funcionar, tá bom? Então vamos lá, vou mostrar para você aqui um casinho que eu fiz recentemente, não tão recentemente ainda, mas eu decidi trazer ele para vocês. Aqui eu tenho um paciente que chegou para mim com uma queixa de uma lente em resina já executada. Esse paciente, ele é um agrônomo, ele trabalha na agronomia, né? Um paciente que ele trabalha no dia a dia, um dia a dia bem pesado, bem intenso. Esse paciente tem um leve bruxismo e ele tinha feito lentes em resinas 1 ano e meio, cerca de 15, 16 meses antes dessa foto. Ou seja, ele fez as lentes em resinas dele, as facetas em resinas com o dentista, passou 15, 16 meses, 1 ano e meio, veio para mim e fez uma consulta querendo trocar as lentes, querendo refazer. Por quê? Porque ele via que as lentes dele estavam desgastadas, estava quebrada, estava amarelada. Você percebe aqui, ó, que nas interproximais está bem amarelado? Tem alguns fatores para amarelar a interproximal, a cervical. Má polimerização, mau polimento, resina de qualidade ruim ou duvidosa e falta de blindagem plana. São os fatores que vão fazer amarelar essa região, que é o grande calcanhar de Aquiles do dentista resineiro que faz lentes em resinas blitz, clareadas. Só que além disso, a gente tinha fratura, tinha desgaste, a gente tinha um monte de problemas. Dito isso, fiz o planejamento. Eu vou passar o passo a passo aqui para você do que foi executado no caso desse paciente, tá? Então, eu vou passar o passo a passo aqui para você entender. Vou ficar mais para cá, isso. O que aconteceu com esse paciente, qual foi o planejamento para ele que a gente fez, para a gente conseguir chegar num resultado adequado, num resultado legal, que ele ficasse feliz, tá? Então, o primeiro passo foi remover essas lentes em resina que estavam insatisfatórias. Infelizmente, esse paciente tinha um dente que já tinha sido preparado. Não foi eu que preparei. Quando eu removi as lentes em resinas com o maior cuidado do mundo, eu me deparei com essa situação, ou seja, fizeram um preparozinho nos dentes dele para receber as lentes em resinas. Não foi um preparo ao ponto de falar, meu Deus, destruiu o dente. Não, foi um preparo legal. Tava legal, tava assim, não tava em esmalte, não tava prejudicando o paciente. É um paciente que não pode ficar mais sem lente, mas no ponto aqui de preparo, não foi um preparo abusivo, não foi um preparo iatrogênico, tá bom? Foi um preparo legal. Depois, fiz isso, removi as lentes em resinas, vamos pro procedimento. Gente,
As lentes em resinas, quando você remove as facetas para fazer uma troca, você pode remover e fazer as lentes novas no mesmo dia. Você pode remover tudo e fazer as lentes novas 5 dias, 3 dias depois, 7 dias depois, para esperar essa gengiva dar uma melhorada, porque normalmente lente em resina, normalmente, mal feita, ela vai causar gengivite, vai causar mau hálito, inflamação gengival, vai causar infiltração, cárie por baixo. Então, tem vários problemas. Então, você precisa, às vezes, se policiar e cuidar disso primeiro, para depois fazer uma lente em resina nova. Então, nesse caso, eu fiz uma terceira opção, que foi, o paciente veio, eu removi a região cervical das lentes em resinas, ou seja, eu removi ali 1,5 mm, 2 mm na região cervical, deixei na região cervical em dente, tratei essa gengiva, fiz uma profilaxia, um jato de bicarbonato, uma limpezinha, clorexidina durante uma semana, o paciente usou 3 vezes durante essa semana, 3 aplicações de clorexidina 0,12% durante essa semana, e daí, o paciente, tô falando rápido demais, gente? Tô falando rápido demais, né? Tô com medo das informações fugirem da minha cabeça. Mas vamos lá. E eu ficar meio perdido, então tô falando rápido. Então, usei a clorexidina, fiz a limpeza, removi a resina só na região cervical, o paciente ficou uma semana desse jeito, e depois ele voltou para o meu consultório, na segunda etapa, eu removi o restante das lentes resinas e fiz as novas lentes. Por que eu fiz isso? Para que eu cuidasse dessa região gengival primeiro, que estava um pouquinho inflamada, estava um pouquinho difícil. Não estava muito inflamada, mas estava um pouquinho, estava difícil ali de trabalhar. Então, eu precisei cuidar um pouco dessa gengiva para depois fazer umas lentes em resinas novas. Beleza? E aí, o que eu fiz? Como é que eu tratei aqui essas lentes? Como que eu fiz as lentes novas? O paciente voltou para mim e falou, olha, eu quero um dente branco. As minhas lentes em resinas amarelaram um pouco, lá nas regiões, um pouco amareladas, estavam um pouco feias. Eu não quero ter esse problema de novo. Eu quero ter um dente um pouco mais longo, um pouco mais delicado, eu quero um dente mais bonito, que apareça mais. Beleza. Planejei. Na aula de quarta-feira, que foi ontem, dia 26 de novembro, eu falei que você precisa focar em 4 resinas para conseguir 5 cores diferentes. Uma cor natural e 4 cores clareadas. Então, com 4 resinas e um pigmento, você consegue 5 cores de resina. CT, 3M, palatina, A1D, cor natural, e MW da Estelite, para fazer uma resina naturalizada. Mostrei para vocês ontem o sorriso da minha esposa, tá com essa resina. Depois, eu tenho CT, BL2 e MW, desse jeito, palatina, dentina e esmalte, CT, palatina, dentina, BL2 e MW da Estelite Ômega no esmalte, para ter uma resina branca, mas não é muito branca. E aí depois a cor 4 é essa, depois cor 3, cor 2, cor 1, são as cores mais brancas que tem. E eu vou mudando só as camadas de blindagem plana. Foi isso, esse foi o assunto da aula de ontem. Hoje eu vou explicar para você que eu não fiz isso. Rafael, mas como você explicou uma parada e faz outra? Sim, eu expliquei, dei uma receita de bolo para você precisa ter 4 resinas na sua gaveta para você fazer a maioria dos seus casos. Mas você pode usar outras resinas, principalmente se for uma resina de dentina. Então, qual foi o caso que eu fiz aqui? O que eu fiz aqui nesse paciente, por exemplo? Aqui eu utilizei uma resina CT na palatina, utilizei 2 camadas de blindagem plana, utilizei resina OB da Charisma, na dentina, e utilizei a resina MW no esmalte e fiz o processo de estratificação que eu vou te explicar mais ou menos como se faz isso hoje. Então vamos anotar isso? Como que foi feito certinho? Só para você entender? Então vamos lá. O passo a passo ideal aqui desse trabalho, só para você entender, tá bom? E aí, ó, serve lá para o PDF também, tá? Você pode usar isso no PDF, beleza? Então vamos lá. Remoção. Vou colocar até um asterisco. Eu gosto de colocar um asterisco na frente. Remoção. Depois, ácido fosfórico. Talvez, pessoal, você tenha dúvida. Ah, como é que você remove essas resinas? Manda a pergunta aí que depois eu respondo lá, tá? As formas de se remover uma lente em resina sem prejudicar o dente, por exemplo. Então, ácido fosfórico. Esse ácido fosfórico, qual que é o que eu uso? É o Ultradent. Ultraet, tá? Eu gosto do Ultraet da Ultradent. É o ácido que eu tenho utilizado. Muito bom, o escoamento dele é uma delícia, tá? Mas ácido fosfórico é ácido fosfórico, não faz muita diferença não. Depois, adesivo. Opa, adesivo não, né? Adesivo. Qual que eu tenho utilizado muito hoje? O Amber, Universal, APS, da FGM.
A FGM é uma parceira minha, tem resinas incríveis, tem um fotopolimerizador incrível, tem o adesivo deles é incrível, tem clareadores incríveis, então, assim, material de moldagem. Então, a FGM é muito, muito bom mesmo, é uma empresa muito boa, empresa brasileira. Então, faz muito sentido que eu seja parceiro deles e eu gosto muito de 90% dos produtos dele, eu utilizo, tá bom? Então, adesivo universal APS, que eu utilizo, né? A gente esfrega bem ali, seca e polimeriza. Então, eu gosto muito desse adesivo. Depois, eu vim e coloquei, depois disso aqui, a minha blindagem plana, tá? Então, aqui, ó, fiz a minha blindagem plana. Deixa eu só colocar aqui uma parada. Deixa eu achar aqui vocês de novo, vocês sumiram. Isso. Depois, blindagem plana. O que eu utilizei na blindagem plana? Utilizei o Opaque B0.5 da Angelus. É o Opaque B meio da Angelus. E aí eu fiz 2 camadas, tá? Nesse caso aqui fiz 2 camadas. Então ficou bem legal. Vou mostrar um vídeo para vocês depois como é que é essa parada aqui. Depois disso, eu fiz a camada palatina com a resina CT da 3M. CT 3M. Depois, camada de dentina com a resina OB da Charisma. OB Charisma, tá? A Charisma é da Coozer, tá, pessoal? Coozer. Acho que é com Z. Acho que é com Z. É com Z. Coozer, a Charisma é da Coozer. Essa resina aqui, pessoal, por exemplo, é a resina branca mais bonita, na minha opinião. A resina branca mais bonita que existe é essa aqui, ó. OB da Charisma. Isso aqui, com uma BL2 em cima, um MW em cima, ó. Lindeza. Só que, para dentista, às vezes é branco demais, mas para o paciente não é, tá bom? Depois eu fiz a estratificação. E aqui eu não consigo entrar em muitos detalhes, porque é muitos materiais, tá? Halo radiopaco e tudo mais. Eu vai ter aula sobre isso aqui. Vai ter aula explicando exatamente o que eu coloco em cada coisa dentro da estratificação. E, por último, a camada de esmalte foi a resina MW Estelite Omega da Tokuyama. Então foi desse jeito que eu resolvi esse caso, foi assim que eu fiz esse processo e aqui eu consegui resolver tudo isso. Então, vamos lá, como é que eu fiz aqui as minhas estratificações? Melhor do que falar, eu vou mostrar. Enquanto eu vou mostrando, eu vou falando para vocês, tá bom? Então vamos lá. Eu vou pegar aqui, ó, o antes. Então, o paciente chegou para mim nessa situação. Depois, ele veio... Deixa eu achar aqui uma parada. Aqui. Então, ele veio para mim nessa situação. Depois, eu removi as lentes em resina. A gente chegou nessa situação. E, por último, pode ser que você ache branco demais. Mas, a gente chegou no resultado final nessa situação. Tá? Então, disso, a gente foi para isso. Deixa eu até colocar em caixa alta aqui essa imagem. Disso, a gente foi para isso. Beleza? Então, você percebe que, Rafael, poderia ter melhorado ali esteticamente a região gengival, o dente 22 eu poderia ter feito uma gengivoplastia, poderia ter melhorado o dente do dente 11, do 21, para aumentar os dentes do tamanho de canino, poderia. O paciente não quis, eu também achei que não era tão necessário, esse sorriso dele aqui não é um sorriso natural, um sorriso que ele forçou muito para sorrir. Então, o que importa ali, pessoal, é a estratificação, tá? A gente saiu de uma situação inicial onde o paciente ele tinha dentes amarelados, quebrados, mais bojudos, sem vida. Removemos e fizemos lá as nossas lentes em resina. Então agora eu quero te mostrar o processo da estratificação detalhada de como a gente faz essa parada, beleza? Então eu vou colocar um vídeo para rodar aqui. Eu espero que você consiga entender esse vídeo. E enquanto o vídeo vai rodando, eu vou falando. Se precisar, eu volto o vídeo, pauso o vídeo, a gente vai mostrando para vocês, beleza? Deixa eu ver se assim fica melhor ou não. Deixa eu ver aqui. Assim fica melhor, com certeza. Então aqui, ó. Aqui eu estou filmando com o microscópio, tá? O microscópio que eu tenho. E aqui eu tenho um processo de estratificação sendo criado, tá? Deixa eu ver uma parada aqui. É isso mesmo. Então, ó. Vou começar aqui. Eu espalho... Aqui. Olha, eu quero que você olhe os dentes laterais. Percebe que aqui nos dentes laterais eles estão meio pintados?
Tá vendo como eles pintados? Essa pintura é a blindagem plana, tá? Então, a pintura é a blindagem plana. Estou mudando a cor do substrato. Ele já baixou o nível de croma dele só de pintar o dente. A ponta transparente é a minha resina CT. Aqui eu estou utilizando a resina de dentina OB. Do dente 21, que é o que eu não vou trabalhar agora, já foi feito a estratificação, os mamelos e os sulcos, né? Então, os mamelões e os sulcos já foram feitos. Agora, no dente 11, eu vou trabalhar agora, tá bom? Então, eu começo a minha estratificação fazendo um corte na região central do meu elemento. Depois daquela região central, eu faço um outro corte no meio, do centro para o meio, e aí eu vou puxando um pouquinho, ó, puxando de leve a minha estratificação, criando o que a gente chama, como é que é o nome, gente? De proeminência dentinária. Então, essas são as proeminências dentinárias, onde a gente faz estratificação. Ali, ó, não precisa nem mexer mais tanto, mas eu acabei tirando um pouquinho, fazendo mais uns pequenos sulcos ali, desenvolvimento, e aí você vai fazendo isso com uma ponta de espátula, ou uma sonda, tá? Ou uma lima de endo, e você vai criando ali os seus mamelos, os seus sulcos de desenvolvimento, os seus contramamelos daqui a pouco, mas o importante é você criar. Lembre-se que nas regiões mesial e distal a gente não tem resina, tá bom? Então eu preciso ir criando ali essas regiões com muita cautela, muita calma, para deixar o dente bem harmônico, bem bonito, do jeito que eu quero. Beleza? Então faço lá, ó, os meus suco de desenvolvimento, o meu mamelo, o meu suco de desenvolvimento, e assim, depois disso aqui, eu vou criar o meu halo radiopaco. E aí, você vai escrever aí se você quiser, tá? Então, ó, essa resina que eu estou manipulando é a resina OB da Charisma. Depois, para fazer o halo radiopaco, eu posso utilizar uma resina BL1 da Stellite Omega ou uma resina BL2 da Stellite Omega. Ou eu posso usar um pigmento. E aí, lembra que eu vou discutir isso com você em outras aulas, em outros momentos. Aqui eu não tenho tempo para ficar discutindo tudo, gente. Calma. Eu sei que talvez você queira, mas calma. É de pouquinho em pouquinho que a gente vai evoluindo. É muita informação, às vezes, para quem está começando. Então, vamos de pouco. Entenda o que eu estou usando aqui, o que eu estou fazendo, o movimento da espátula, para você conseguir. Tá bom? E aí, pô, fiz o meu halo radiopaco com a minha BL1, BL2 ou pigmento. Depois eu vou preencher essa região aqui com o material. Por quê? Se eu fiz aqui, ó, vamos voltar aqui no nosso raciocínio. Quando eu puxo com a minha ponta da espátula, a minha sonda ou a minha lina, eu estou deixando buracos ali naquela região. Percebe que eu estou deixando buracos. E esse buraco precisa ser preenchido com alguma coisa. E a gente, para conseguir essa zona translúcida, essa faixa translúcida, a gente preenche aquilo ali com um material transparente. E são esses 3 materiais que eu vou discutir com você hoje. Então, pô, já fiz a minha estratificação, já estou puxando aqui, e agora eu vou preencher o material. Como é que eu faço para preencher esse material? Como é que eu faço para preencher esse gap, esse espaço? Com 3 opções de materiais, são as 3 opções que eu vou te dar hoje. Uma opção mais fácil, uma opção mais, teoricamente, melhor ou mais cara, e uma opção mais barata, tá? Então, vamos lá. Agora, eu vou conseguir aqui, ó, te mostrar o meu processo de estratificação. Então, aqui eu já fiz, não sei se você percebe, mas dessa imagem para essa imagem aqui, ó, a ponta do dente aqui está mais fininha. Quer dizer que não tem halo radiopaco ainda. Aqui já tem um halo radiopaco. Percebe que a incisal já tem uma ponta ali, ó, já tem alguma coisa ali na incisal. Essa é a resina do halo, que nesse caso foi uma BL2, que não é uma resina tão branca. Se eu tivesse usado uma BL1, uma resina ou um pigmento opaco aqui na incisal, teria dado um contraste mais bonito. Por quê? Porque o branco com branco. Então ficou branco, né? Dentina, ficou uma transparência e uma incisão, uma faixa de halo que não é tão branquinha. Vai ficar legal? Vai. Ficou bonito? Ficou. Mas eu poderia ter dado esse contraste. Deixado o ar incisal também branquinho. Mas é uma opção sua, tá? Ou resina BL1, ou resina BL2, ou um pigmento. E aí vai discutir, vai ter aula sobre isso mais à frente, beleza? Então aqui, ó, a gente volta, tá? Aqui e vou te mostrar como preencher essa região da estratificação. Como é que eu preencho essa região aqui, ó? A gente vai colocando, ó, ó, um material flow. É uma resina fluida, transparente. Chuta aí, qual resina que é?
Então, vou deixar você chutar qual resina. O que eu utilizei aqui? Eu sei que eu não vou ver, porque o chat não está funcionando, mas chuta aí para mim, me fala qual resina que eu utilizei aqui. Então, ó, tem uma resina aqui, e agora eu vou fazer o quê? A remoção do excesso dessa resina com um pincel, ou com uma espátula. Nesse caso aqui, eu vou utilizar um pincel 00, eu vou modelando lá, ó, e removendo o excesso desse material. Tá vendo? Estou removendo ali o excesso do material para que eu consiga o resultado que eu tanto quero, que é deixar uma zona translúcida e fechar aqueles gaps, aqueles buracos que ficaram, tá? Na hora que eu fiz o mamelo, a proeminência dentinária e o sulco de desenvolvimento, beleza? Então, removo ali, ó, essa região, tiro os excessos e depois eu polimerizo, tá ok? Então, se você respondeu aí, talvez você tenha acertado, talvez não, mas a resina que eu gosto de utilizar aqui é a resina, essa resina, não que eu gosto, mas essa resina que eu utilizei foi a resina transopal, tá? É uma resina fluida, flow, onde você consegue ter ali a sua, o acionamento para tampar o gap, o buraco que ficou, a região que pode dar bolha no futuro. Então, vamos lá. Qual a resina que eu utilizei aqui? Tá? Zona, ó. O que nós estamos falando aqui hoje? Da zona translúcida, a região translúcida. Esse número 1 aqui, ó, da certificação. Então, vou pegar aqui o Ctrl C e vou colar aqui, ó. Ctrl V. Então, o que eu utilizei aqui? Nesse caso, eu utilizei a opção 1, que é a minha transopal da Impress Direct. Ivoclar. Rafael, mas quais as outras opções? São 3 opções que eu vou te dar. A outra opção é uma opção de massa. Como assim massa? Eu utilizei na opção 1 uma resina flow e na opção 2 eu vou te dar uma resina de massa. Melhor, vou te dar uma resina mais barata. Flow mais barata. Então, transopal, aqui é flow, tá? Flow da Impress Direct. Aqui eu vou utilizar também uma resina mais barata também da Ivoclar, mas é da Tetric. Então, ó, aqui é a resina Tetric Flow N-Flow, tá? Flow T. É desse jeito que você vai buscar no mercado, se você quiser comprar. Também da Ivoclar. Tá? Tetric aqui, ó. Da Ivoclar. Não tenho certeza, mas tenho quase certeza que a Tetric é da Ivoclar. 99% de certeza. Acho que é isso. A Tetric é da Ivoclar. Vocês estão me vendo aqui, pessoal? Tá conseguindo ver aqui? Tá, né? Isso, tá certo. Então, porque quando abre meu bloco de notas, eu não consigo ver vocês. Não consigo nem me ver. E depois eu tenho a opção 3, que eu posso também fazer aqui preenchimento dessa zona translúcida. Preenchimento desse gap ali, que é uma resina de massa, tá? Então, eu posso usar uma MW Estelite, isso mesmo, da Tokuyama. Ou seja, são 3 opções. Rafael, qual que você gosta mais? O que eu gosto mais é a Transopal. É uma resina um pouco mais cara, muito boa, só que ela tem um escoamento, isso pode ser bom e pode ser ruim. Se você não tiver um controle, você pode sair resina para as bordas, pode unificar muitos dentes, grudam no outro, então você tem que saber trabalhar com ela. Qual que é a melhor, na teoria, assim, de controle? De controle é a minha MW, que é uma resina de massa mesmo, você tira do tubo lá, que é a mesma resina que eu utilizei, por exemplo, na vestibular, como esmalte. E você pressiona ela, espatula ela ali, ó, para ela preencher mesmo, é como se fosse uma condensação. Vai condensando, ela vai preenchendo e você consegue fazer. Rafael, por que você já não coloca camada de esmalte por cima? Porque se eu tenho uma região de gap e eu coloco uma camada inteira por cima do meu dente, eu tô pequeno aqui, não dá para aparecer, então vamos colocar aqui o Rafael grande aqui agora. Então, por que você não faz direto uma resina onde você consiga fazer já uma coisa só? Se você usar a mesma resina, por exemplo, a MW da Estelite Omega, vou até colocar ela aqui, pessoal.
que essa resina que está aqui, ó, mais perto de mim, quer ver? Essa resina que está aqui, ó, essa pretinha, a MW. Lá em cima é a Transopal, e lá do outro lado, tá? Desse aqui, do outro lado lá, é a Tetric N-Flow T. Então, essa resina aqui, que é a mais perto de mim aqui, ó, MW, é uma resina de massa. Então, você tira ela do tubo, na espátula, e vai espatulando. Então, por que você não pode fazer ela direto? Só ela por cima como esmalte, já tampando tudo ali. Você tem que fazer primeiro para tampar e depois um esmalte por cima. Primeiro, porque se você trabalhar com uma camada inteira para tampar, a chance de não preencher todo o gap, todo o espaço da estratificação é muito grande. E segundo, você vai começar a preencher aqui na cervical, quando chegar lá vai fazer uma depressão. A tendência é que faça uma depressão. Se você está trabalhando com uma camada única de resina ali, está colocando o material ali, quando chega nessa região aqui incisal, ela faz uma depressão, fica um buraco, fica uma cavidade aqui, ó. E aí não fica legal. Aí não fica bonito. Aí dá uma depressão, fica feio na cor, na luz. Então, o ideal é trabalhar, mesmo que você use a resina específica, é a mesma resina, você faz uma etapa, depois você vem com outra etapa com a mesma resina, não tem problema. Mas que faça cada etapa de forma separada. Então, são essas 3 opções que você tem no mercado, onde você pode usar aí da forma que você quiser para conseguir resultados satisfatórios. Qual que eu recomendo? A Transopal. É uma resina excelente, só que um pouco mais difícil de manipular, um pouco mais difícil de ter controle, e você pode desperdiçar muito mais ao invés de você trabalhar com uma resina de massa. Beleza? E agora eu vou deixar aqui a senha, tá? A senha do nosso livro digital. O que você acha que é a senha de hoje? O que você acha que é a senha de hoje? Deixa eu só confirmar qual que é a senha de hoje mesmo. Conferir. Mas eu tenho certeza que é essa senha aqui, ó. É isso mesmo. Então você vai confirmar e conferir, e vai dar certo se você digitar aqui, ó, a sua senha. Cadê? Deixa eu pegar. Senha translucidez. Desse jeito aqui, ó, translucidez, tudo minúsculo, você vai conseguir resolver e abrir o seu PDF. Seu PDF vai estar tudo muito claro, tudo que eu escrevi aqui vai estar claro, tudo bonitinho, você vai poder pegar lá, imprimir, colocar na geladeira, colocar lá no seu consultório, vai poder encadernar, vai poder botar num quadro, fique à vontade. Beleza? Bom, eu apareci de novo. Como eu te falei, eu não estou conseguindo visualizar o nosso chat. Então, se você ainda não se inscreveu na Semana Verde Resina, se inscreve aí agora. Toca no link que a minha equipe vai deixar aqui para você. Se inscreve, garante seu lugar. É de graça, 0,800. Você não vai investir nenhum centavo para participar dela. E lá eu vou te ensinar como se tornar um especialista em lentes e resinas, ser uma referência na sua cidade desse procedimento e viver de lentes e resinas, assim como eu e outros dentistas que eu ajudo diariamente. Beleza? Então, se você tiver dúvida, às vezes você mandou alguma dúvida aí, meu time está anotando tudo e vai me mandar para eu responder para você. Eu vou te mandar a sua resposta lá no grupo dos inscritos. Fechou? É isso. Um abraço. Eu te vejo amanhã aqui também no meu canal do YouTube para última aula da primeira semana de aquecimento. Então, amanhã vai ser a 5ª aula. A gente vai fazer 5 nessa semana, 5 na próxima, para te preparar para o que vai vir na Semana Verde Resina. Fechou? Um abração, fiquem com Deus. Tchau, tchau. Até amanhã. Um beijo no coração de todo mundo.